Olá, bem-vindo ao Código Sagrado. De onde você está nos assistindo? Comente aqui para sabermos até onde a palavra de Deus está chegando. Agora, prepare-se, porque a mensagem de hoje vai transformar sua vida. Vamos para o vídeo. No silêncio da noite, a voz do Senhor ecoou na alma de Jonas como um trovão. Ele conhecia aquele chamado. Não era apenas um pensamento aleatório, mas uma ordem clara e inquestionável. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. O coração do profeta acelerou. Ele não podia acreditar no que ouvira. Nínive, a cidade temida, a morada de um povo cruel e impiedoso, inimigos do seu próprio povo, como Deus poderia querer que ele fosse até lá? A repulsa e o medo tomaram conta de Jonas. Ele não queria fazer isso. Não o faria. Sem hesitar, Jonas tomou uma decisão drástica. Em vez de seguir para Nínive, partiu para Jope, onde um navio zarpava para Tarsis, a cidade mais distante que poderia imaginar. Se Deus queria que ele fosse para o leste, então ele fugiria para o oeste. O cheiro do mar se misturava ao som das ondas batendo contra o casco do navio. O sol já se punha quando Jonas entregou as moedas ao capitão e embarcou. Ele suspirou aliviado. Quanto mais longe estivesse de Nínive, melhor. A viagem parecia tranquila. O balanço das ondas e o murmúrio do vento o embalaram, e logo Jonas caiu em sono profundo. Mas sua fuga não passaria despercebida. As águas calmas começaram a se agitar. Primeiro, um vento forte soprou repentinamente. Os marinheiros franziram a testa, preocupados. Então, sem aviso, o mar rugiu como uma fera enfurecida. Ondas gigantescas começaram a chicotear o navio, que rangia como se fosse se partir ao meio. O pânico se instalou a bordo. Os marinheiros, experientes e acostumados ao mar, nunca haviam visto uma tempestade assim. Algo estava errado. Os homens começaram a clamar desesperadamente a seus deuses. Jogaram cargas ao mar para aliviar o peso do navio. Mas nada adiantava. O vento só aumentava. As águas furiosas ameaçavam engolir a embarcação. Enquanto isso, Jonas dormia. No porão, afastado do caos, seu corpo estava ali, mas sua alma estava inquieta. Seu coração sabia que estava fugindo do Senhor. De repente, um estrondo. O capitão do navio desceu às pressas. Ao encontrar Jonas dormindo, gritou: "Como podes dormir em meio a essa tempestade? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez ele tenha misericórdia de nós e não pereçamos." Os marinheiros lançaram sortes para descobrir quem era o culpado daquela calamidade. E a sorte caiu sobre Jonas. O profeta sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele não poderia mais fugir. "Eu sou hebreu", admitiu ele, com a voz pesada. "Temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Os olhos dos marinheiros se arregalaram. Eles entenderam o que estava acontecendo. Jonas estava fugindo do Deus que governava todas as coisas. E agora estavam pagando o preço por isso. "O que devemos fazer para que o mar se acalme?" perguntaram, enquanto as ondas ameaçavam virar o navio. Jonas olhou para o horizonte escuro. Ele sabia a resposta. Era o fim da linha. "Lance-me ao mar", disse ele, "e a tempestade cessará."
Os marinheiros hesitaram. Mataram o homem. Eles temiam ainda mais ao Deus de Jonas. Tentaram remar de volta à terra firme, mas as ondas só ficavam mais violentas. Eles não tinham escolha. Senhor, não nos condenes por derramar o sangue deste homem, clamaram, antes de pegar Jonas e lançá-lo ao mar. No mesmo instante, o mar se acalmou. Os marinheiros ficaram paralisados. O vento cessara, as águas ficaram tranquilas. O temor tomou conta deles, e ali, em meio ao oceano, reconheceram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Mas Jonas afundava nas profundezas do mar. A escuridão era total. O frio da água envolvia o corpo de Jonas enquanto ele afundava, sem controle, para as profundezas do oceano. O peso do desespero o puxava para baixo, e seus pulmões queimavam em busca de ar. Era o fim. As águas o engoliam como um túmulo líquido. As correntes marinhas o arrastavam para as profundezas, e algas se enrolavam em seu corpo como correntes invisíveis. Ele tentava se mover, mas sua força se esvaía. O mundo ao seu redor se tornava apenas um borrão escuro e silencioso. Ele estava morrendo. Mas então, algo aconteceu. Do nada, uma sombra gigantesca surgiu no oceano. Antes que Jonas pudesse compreender, uma boca imensa se abriu, e tudo ficou escuro. O silêncio foi substituído por um som abafado e úmido. Jonas não sabia onde estava. O cheiro era insuportável, um misto de peixe podre e mar salgado. O chão sob ele era mole e pulsante, como se estivesse dentro de algo vivo. Então a verdade o atingiu como um raio. Ele estava no ventre de um grande peixe. 3 dias e 3 noites. Esse seria o tempo em que Jonas ficaria ali, sozinho, no escuro, sentindo o movimento constante do animal que o levava para um destino desconhecido. O profeta, que tentará fugir de Deus, agora estava completamente entregue. Não havia para onde correr. No silêncio da barriga do grande peixe, Jonas finalmente entendeu. Ele não estava ali por acaso. Deus o trouxera até aquele lugar para quebrar seu orgulho e ensinar-lhe uma lição. Sem saída, Jonas fez o que não havia feito antes, orou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. As palavras saíam carregadas de arrependimento. Ele sabia que tentará fugir do propósito divino, que sua desobediência quase causará a destruição de todos no navio. Mas Deus, em sua misericórdia, ainda lhe dava uma chance. Os que se apegam a ídolos vãos abandonam a sua própria misericórdia. Mas eu, com a voz do louvor, te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Naquele momento, algo mudou. A oração de Jonas fora ouvida. De repente, um solavanco. O peixe começou a se mover com mais força. O profeta sentiu um redemoinho ao seu redor. Ele foi impulsionado para cima, como se estivesse sendo lançado por uma força maior. Então, de repente, a luz. Com um grande jorro, Jonas foi expelido do ventre do peixe e arremessado para a praia. Tossindo e recuperando o fôlego, ele sentiu a areia quente sob seu corpo. Ele estava vivo. Deitado ali, encharcado e ofegante, Jonas sabia que Deus lhe dera uma segunda chance. E dessa vez, ele não a desperdiçaria. Jonas sentia a areia grudada em sua pele úmida enquanto se levantava lentamente. O cheiro do mar ainda impregnava suas roupas,
e seu corpo doía como se tivesse sido lançado contra pedras. Mas, acima de tudo, havia algo que pesava muito mais do que o cansaço: a certeza de que Deus lhe dera uma segunda chance. E então, a voz do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. Não havia mais para onde fugir. Não havia desculpas. Jonas sabia que o chamado era real e que a vontade de Deus era soberana. Dessa vez, sem hesitação, ele obedeceu. A jornada foi longa. O sol castigava sua pele, e a poeira do deserto grudava em seu rosto suado enquanto ele avançava rumo à imensa cidade. Nínive, a capital do Império Assírio. Um lugar temido por muitos, conhecido por sua brutalidade e perversidade. Jonas avistou os imensos portões da cidade à distância. As construções se erguiam imponentes, e as ruas estavam repletas de pessoas. Mercadores gritavam oferecendo seus produtos, soldados patrulhavam as vielas e sacerdotes adoravam deuses estranhos. O profeta sentia um arrepio percorrer sua espinha. Aquele povo não conhecia o Deus de Israel. Com um profundo suspiro, Jonas encheu os pulmões de ar. Com coragem, deu seu primeiro passo dentro da cidade. Ele começou a pregar. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. As palavras ecoaram pelas ruas. Alguns pararam para olhar aquele homem estrangeiro, de vestes simples e rosto marcado pelo tempo. Mas Jonas continuou. Ele caminhou pela cidade proclamando a mensagem que Deus lhe ordenara. Seu tom era firme, sua voz carregada de autoridade. O inesperado aconteceu. As palavras do profeta atingiram o coração do povo. Os ninivitas começaram a se inquietar. Murmúrios surgiram entre os mercadores, os soldados e os nobres. O rumor da profecia de Jonas se espalhou como fogo pelo palácio, chegando até o próprio rei. E então, algo surpreendente aconteceu. O rei de Nínive, um homem acostumado a comandar e ser temido, se levantou de seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Ele fez um decreto: homens e animais, bois e ovelhas, não comam coisa alguma, nem bebam. Cubram-se todos de pano de saco e clame cada um fortemente a Deus. Deixe cada um o seu mau caminho e a violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus não voltará atrás e deixará de lado a sua ira para que não pereçamos. A cidade inteira se lançou em arrependimento. O poderoso Império Assírio, conhecido por sua brutalidade, agora estava de joelhos diante do Deus de Israel. Jonas observava aquilo com espanto. Ele jamais imaginou que um povo tão distante e cruel poderia se curvar dessa maneira. Mas o profeta sabia. Deus ouve o arrependimento sincero. A grande cidade esperava pela resposta divina. E o que Deus faria em seguida mudaria tudo. O silêncio tomou conta de Nínive. O povo jejuava, clamava e se humilhava perante Deus, esperando pelo veredito divino. O céu parecia mais escuro naquele dia, como se a própria natureza estivesse à espera da decisão do Altíssimo. E então, a resposta veio. Deus viu o arrependimento genuíno dos ninivitas. Ele viu seus corações quebrantados, suas súplicas sinceras e sua decisão de abandonar a maldade. Então, o Senhor, em sua infinita misericórdia, decidiu poupá-los.
A destruição foi cancelada. Os habitantes de Nínive respiraram aliviados. Os rostos marcados pelo jejum e pela angústia agora se encheram de esperança. Deus havia dado uma nova chance. Mas enquanto a cidade celebrava a misericórdia divina, havia um homem que não compartilhava da mesma alegria. Jonas, o profeta que havia sido salvo da morte pelo peixe, ficou indignado. Ele saiu da cidade, encontrou um lugar elevado e sentou-se ali, observando de longe. Seus punhos estavam cerrados, e seu olhar era de frustração. Ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que, se os ninivitas se arrependessem, seriam poupados. E isso o irritava profundamente. Em um tom de revolta, Jonas ergueu sua voz. Ah, Senhor! Não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra. Foi por isso que fugi para Tarsis. Porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, que se arrepende do mal. Agora, Senhor, tira minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver. O silêncio pairou por um momento. E então, Deus respondeu: Jonas, você tem razão em estar tão irado. O profeta desviou o olhar, recusando-se a responder. Ele simplesmente não aceitava que Deus tivesse poupado aquele povo. Os ninivitas eram inimigos de Israel. Eram cruéis, violentos, impiedosos. Como Deus podia perdoá-los tão facilmente? Jonas permaneceu ali, esperando. Talvez Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive afinal. Ele fez uma cabana de folhas e se sentou sob ela, protegendo-se do sol escaldante, ainda tomado pela raiva e incompreensão. Mas Deus decidiu ensiná-lo uma lição. O Senhor fez crescer uma planta ao lado de Jonas. Suas folhas largas lhe deram sombra, e o profeta sentiu um breve alívio do calor intenso. Pela primeira vez em dias, Jonas sentiu-se confortável. Mas, no dia seguinte, Deus enviou um verme, e ele atacou a planta. Em poucas horas, ela secou completamente. Então, um vento quente soprou sobre Jonas, e o sol voltou a castigá-lo. O profeta, tomado pelo desconforto, se irritou ainda mais. Desesperado, ele exclamou: é melhor morrer do que viver. E mais uma vez, Deus falou: Jonas, você tem compaixão por essa planta, que você não cultivou nem fez crescer. Ela nasceu em uma noite e morreu em outra. E eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e muitos animais. O profeta ficou em silêncio. Suas palavras haviam se esgotado. E a história termina assim. O livro de Jonas não nos revela a resposta do profeta, pois a verdadeira pergunta não era apenas para ele, mas para todos nós. Será que entendemos a grandiosidade da misericórdia de Deus? Será que aceitamos que Ele ama até aqueles que consideramos indignos? Nínive foi salva, mas Jonas teve que enfrentar a realidade de um Deus que sempre está pronto a perdoar. Jonas permaneceu sentado sob o calor escaldante, o coração ainda pesado, enquanto as palavras de Deus ecoavam dentro dele. A planta secou, mas e quanto ao coração do profeta? Será que seu orgulho ainda permaneceria intocado diante da grandiosa compaixão do Senhor? A resposta nunca foi registrada. O livro de Jonas termina com um silêncio inquietante, um espaço em branco que convida cada um de nós a refletir. Será que Jonas finalmente entendeu? Será que nós entendemos?
Porque, no final das contas, essa história não é apenas sobre um profeta teimoso, um grande peixe ou uma cidade perversa. É sobre um Deus que ama sem limites. O profeta que queria fugir aprendeu que ninguém pode escapar do chamado de Deus. O homem que se viu à beira da morte descobriu que a misericórdia divina se estende até ao ventre de um grande peixe. E agora, diante da maior lição de todas, Jonas precisava aceitar que o amor de Deus ia além do que ele julgava justo. A pergunta de Deus para Jonas não exigia apenas uma resposta do profeta, mas de todos nós. O que faremos com a misericórdia divina? O Senhor, que salvou um homem rebelde do fundo do mar, foi o mesmo que resgatou uma cidade inteira da destruição. Ele não faz acepção de pessoas. Seu desejo é que todos se arrependam e vivam. Jonas achava que sabia quem merecia o perdão de Deus e quem não merecia. Mas Deus estava mostrando que seu amor não está limitado à nossa visão humana. Nínive foi salva não porque era digna, mas porque Deus é gracioso. E essa graça continua até hoje. Quantas vezes somos como Jonas, querendo limitar a misericórdia de Deus? Quantas vezes desejamos que a justiça prevaleça sobre a compaixão? Mas o Senhor nos ensina que seu amor é maior do que qualquer entendimento humano. O profeta foi lançado ao mar, mas foi resgatado. A cidade estava condenada, mas foi salva. E nós? A história de Jonas não termina com o final fechado porque ela continua em cada um de nós. O maior chamado de Deus para a humanidade não é apenas obedecer, mas entender seu coração. E o coração de Deus sempre clama por redenção, sempre busca restaurar, sempre deseja transformar vidas. Essa é a lição que Jonas precisou aprender. E essa é a lição que Deus continua nos ensinando até hoje.